Para começar a nossa conversa, o que é o plano diretor de uma cidade? Bom, boa pergunta. O plano diretor ele é o principal instrumento da política urbana brasileira. Deixa-me explicar por quê. No Brasil, as bases para o planejamento das cidades estão estabelecidas no que a gente chama de Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, a Lei 10.257 de 2001, que foi aprovada após muito debate, com o objetivo de regulamentar esse tema que já estava presente na nossa Constituição de 1988. Esse Estatuto da Cidade estabelece as normas da ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana no Brasil como um bem coletivo, né? Então, questões como a segurança, bem-estar dos cidadãos, questão ambiental estão aí. Na época, o relatório final do Estatuto foi formulado pelo então deputado Inácio Arruda e foi considerado uma referência para o mundo inteiro para esse debate do planejamento urbano, né? Deixa eu explicar mais ou menos por quê, a partir de dois exemplos. Eu acho que você já deve ter ouvido falar que a propriedade privada no Brasil ela deve obedecer à função social. Já ouviu falar nisso? Já ouvi falar. Por que isso? Porque, em tese, o dono de um terreno baldio, ele tem o direito de fazer dele o que preferir, certo? O que quiser, né? O terreno dele, privado, mais ou menos. Se for melhor para a cidade como um todo, que aquela região onde o terreno se encontra seja exclusivamente residencial, por exemplo, é legítimo que o poder público fixe algumas obrigações sobre ele. Ou seja, esse terreno precisa obedecer à função social estabelecida pelo poder público, ainda que seja uma propriedade privada. Outro exemplo, as cidades aqui no Brasil, vocês sabem bem disso, cresceram de modo desordenado. Criou um monte de problemas, né? Degradação do meio ambiente e tantos outros problemas que todo mundo conhece, ambientais, sustentáveis, né? O planejamento urbano é uma forma de induzir um certo desenvolvimento inclusivo, que respeite ao meio ambiente, né? Que tenha equilíbrio. Então, esse é, de certo modo, o ponto, né? O objetivo desse Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade ele traz princípios gerais, traz diretrizes gerais que devem ser aplicadas em cidades de todo o Brasil. A questão é que cada cidade tem um desenvolvimento próprio, né? Cada cidade vai se desenvolver de uma maneira própria. Não dá para todas seguirem exatamente o modelo proposto pelo Estatuto da Cidade. Então, o que é que o Estatuto da Cidade propõe? Ele propõe que cada cidade tenha que aprovar um plano diretor próprio que vai dizer qual é a estratégia, vai determinar a estratégia de desenvolvimento dessa cidade. Na verdade, o plano diretor já estava na Constituição de 88, que o Estatuto da Cidade fez em 2001, foi regulamentar essa ideia, essa proposta. Então, desde então, todas as cidades precisam ter um plano diretor. Na verdade, o que o Estatuto diz é que cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a ter um plano diretor. As menores podem ter, não necessariamente são obrigadas a ter. Contextualizando a ideia de Estatuto da Cidade, como surgiu o plano diretor, eu posso agora dizer: plano diretor é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, seguindo a orientação da Constituição e do Estatuto da Cidade, que serve para estabelecer regras para o desenvolvimento de cada cidade. Isso é o plano diretor.